Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo com mais um super assunto nesse canal. Um assunto que eu gosto muito de falar. Quem me acompanha no Instagram, eu sei que você me acompanha, né? Mas se você não me acompanha, você tem tempo de me acompanhar agora no @QueAguiara, eu vou deixar aqui embaixo. Lá no Instagram eu falo muito sobre esse assunto, por quê? Porque Olivia é um bebê falante, né? Minha filha, hoje nesse vídeo ela tem 1 ano e 8 meses, mas ela fala muito, ela fala demais pra idade dela. E ela é um bebê falante desde poucos meses, desde uns 7 ela começou com algumas palavrinhas, tá? Vou até confirmar na próxima consulta com o pediatra, que eu anotei lá se foi com 6 ou com 7, mas por aí. Palavrinhas poucas, lógico, mas começou desde muito nova. E eu segui estimulando de uma forma que hoje ela fala frases complexas pra idade dela, com 5, 6, 7 palavras e com nexo, né? Todas fazendo sentido, com conexões entre elas, então isso é muito legal. E aí, fiz o quê? Falei lá no Instagram, fiz até uma live sobre isso, corre lá que tem um GTV bem legal. Mas falei, vou levar pra galera do YouTube, porque eles também merecem esse conteúdo maravilhoso, tá bom? Mas, considerando que você já vai amar esse vídeo, aproveita, curte aqui, já dá um like, já se inscreve no canal, porque vai ter bastante conteúdo vindo por aí, certo? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Kênia, como estimular um bebê a falar? Também quero um bebê falante. O que fazer? Esse é o tipo de pergunta que eu recebo. Ponto número 1 e fundamental de eu trazer aqui pra vocês é: cada bebê tem seu tempo. Por que eu tô trazendo esse ponto como número 1? Pra que eu não precise ficar repetindo ele ao longo do vídeo, né? Porque todos os pontos que eu falar, eu não quero ter que fazer uma pausa e dizer, mas lembre-se, cada bebê tem seu tempo. Então eu tô trazendo isso como premissa pra que a gente fale todos os próximos pontos considerando isso. Kênia, se cada bebê tem seu tempo, tem o que fazer? Tem. Cada bebê tem uma predisposição a falar antes ou depois, né? Ou falar mais ou menos. Porém, dentro dessa predisposição do seu bebê, você pode estimular que ele chegue no seu potencial máximo dessa predisposição. Você entende o que eu tô falando? Se, um exemplo muito banana, assim, pra vocês entenderem. Se a predisposição do meu bebê é falar até 10 palavras com 1 ano, então eu vou estimular para que ele, ao máximo, para que ele atinja o seu potencial total com 1 ano. E não que ele esteja falando 5 ou 6 palavras, né? E, gente, o bebê que fala, dá uma aliviada no nosso dia, porque ele fala o que ele quer, ele sabe o que ele quer, ele diz o que ele tá sentindo, o que aconteceu, quem que brigou, quem que foi legal na escolinha. Então, ó, dá um adianto na vida aí, já fica a dica. Mas vamos lá, então, partindo desse pressuposto que cada bebê tem seu tempo, que você tem que respeitar esse tempo, vamos estimulá-los para que eles usem o seu potencial máximo dentro do seu limite. Combinado? E aí, vamos para a primeira dica de estímulo, então. Tenho anotações, deixa eu dar uma coladinha. Converse com seu bebê o tempo todo. Kênia, vamos parecer uma louca? Vai, bem. Mas quem tá ligando? Ninguém, não é mesmo? O que eu faço sempre? O que eu fiz sempre com a Olivia? Quando eu digo sempre, gente, com a Olivia, eu fiz desde a barriga. Tá? Então eu sempre conversei muito com a Olivia, muito. Tudo que eu ia fazendo, eu ia contando, eu ficava muito sozinha com ela em casa, então isso também contribuiu pra eu poder falar muito com ela, parecendo maluca só pra mim mesma e pra ela, mas ela não ligou, tá? Conversava, filha, e aí quando ela nasceu, desde o dia 1, ou você que tá com seu bebê aí com X tempo de vida, comece hoje a conversar. Tudo que eu fazia, que eu faço, eu conto, converso com a Olivia, eu explico. Filha, olha só, agora a mamãe vai abrir a janela. Olha o sol. Hoje está chovendo, isso é chuva. Nananã. Olha, agora vamos até a cozinha com a mamãe para eu fazer o almoço. Vou tirar o suco da geladeira. Tudo. E na hora de trocar fralda, ó, vou abrir a sua fralda. Por quê? Primeiro que eu acho isso extremamente respeitoso com o bebê. Você imagina um bebê que você pega, mexe, faz o que quiser, não é um boneco, né? E eu acho respeitoso você, de alguma forma, explicar pro seu bebê, dar uma satisfação do que você tá fazendo com ele. Ó, a mamãe vai abrir a sua fralda, eu vou limpar o seu xixi, agora eu vou passar um paninho. Só tem um barulho de obra? Vocês conseguem ignorar a obra? Vamos ignorar, tá? Obrigada, amigos. Enfim, porque eu acho respeitoso isso acontecer. Você conversar e explicar pro seu filho, pro seu bebê, tudo que vai acontecer, né? E segundo, porque é desde então que começa o arsenal de palavrinhas se formar na cabeça dela e entrar no cérebro e ir se armazenando aos poucos. Tudo que você fala, ela começa a observar e aprender e vai alimentando o cérebro dela com informações, com vocabulário.
Então, desde sempre, tudo que você faz com o seu bebê, converse com ele, né? Não tem por que não, né? Se tiver mais pessoas na casa, estimule para que essas pessoas falem também, para que ele ouça palavras diferentes, o máximo de vocabulário possível desde sempre, e vá montando essa caixinha de vocabulário aí no cérebro dele, tá? Então essa dica é muito importante, porque é a partir do que ele ouvir que ele vai começar a falar, tá? E isso já me puxa para a próxima dica, que é: fale certo. Você ouviu a última frase que eu falei na dica anterior? Que é a partir do que ele ouvir que ele vai começar a falar? Então fale certo com o seu bebê. Procure usar o português correto sempre. Tudo aquilo que o bebê for adquirindo de vocabulário é o que ele vai repetir mais pra frente. Então você não quer ter o retrabalho de ensinar depois, né? E o bebê ouvindo as palavras certas, ele vai aprendendo já do jeito certo, mesmo que ele não reproduza tão adequadamente mais pra frente, mas ele vai armazenando a pronúncia correta e quando for a vez dele tentar falar, ele vai ao máximo possível tentar reproduzir a forma correta, tá? E quando ele começar mais a falar, né? Se ele falar errado, não estimule o erro. Não tô falando pra você corrigir. A Olivia falava assim: mamãe, eu quero. Aí eu falava: ah, filha, você quer? Eu também quero. Não falava assim: ah, eu também quero. Você entende o que eu quero dizer? Não tô falando pra você falar pro seu bebê: não é quero, é quero. Não, ele tá só se esforçando, talvez ele nem consiga pronunciar esse R ainda. Mas não reafirme o erro, para que o cérebro dele já vá processando sempre a maneira correta. E assim que ele conseguir, que ele estiver pronto para falar esse R, né, nesse exemplo, da maneira certa, ele vai reproduzir da maneira certa e vai ser sucesso, né? E converse também com as pessoas em volta para que elas também reproduzam as palavras de uma forma correta para auxiliar isso com o seu bebê. Eu sei que às vezes a gente quer falar uma palavrinha fofa, né? Tem muita mãe que gosta de falar com vozinha, assim. Não é a minha cara, mas às vezes é a sua. Observe para que 99,9999% das vezes você fale da maneira correta, para que o vocabulário seja armazenado de forma correta também no cérebro do seu bebê, tá? É o ponto de solicitar a resposta. Gente, dê espaço para o seu bebê falar. Solicite resposta dele quando você estiver conversando. Nesse exemplo aí que a gente tá usando, para ficar mais didático, eu vou manter o mesmo exemplo. Você vai trocar a fralda do seu bebê? Filho, vamos trocar sua fralda? Você fez xixi? Não é assim, vou trocar sua fralda porque você fez xixi. Pergunte e dê o tempo para ele falar. Então solicite a resposta, né? Pergunte pro bebê se ele fez xixi e dê esse tempo para que ele possa responder. O que vai acontecer no começo? Nada. Um grande nada. Ele vai ficar quieto, né? Dependendo de qual idade você vai começar esse estímulo, tá? Tô falando pra quem começa com um bebezinho. Se você começa mais pra frente, pode ser que você já tenha um retorno. No começo, como foi aqui em casa, era um grande nada, né? O Olivia obviamente não respondia, olhava em volta, olhava pro teto, fazia nada. Mas beleza, eu dei a ela o espaço pra falar. E fui mostrando pra ela que eu tenho interesse em ouvi-la. Que pra mim é importante ouvi-la. E aí, ela falava: opa, tem um espaço aqui pra eu falar, né? Quando ela começou com uns rugidinhos, assim, uma palavrinha ou outra, né, do jeito do bebê, meio gritinhos, ela tinha esse espaço e ela usava esse espaço. Eu falava: e aí, filha, você fez xixi? E aí vinha um gritinho. Aí, mais uma vez, minha responsabilidade de estimulá-la e falar: é mesmo, filha? Você fez? Deixa a mamãe ver. Mostre alegria quando ela responder, né? No começo ela não vai responder. Você deu espaço, ela não respondeu. Você queria a resposta dela na sua cabeça. E fala: vou ver. Ficou aquele silêncio ali, mas você deu o espaço. Mais pra frente ela vai se sentir importante, vai inserir um gritinho ou outro, daqui a pouco uma palavra ou outra. E é a hora de você mostrar que você ficou muito feliz com a resposta. Que você gosta quando ela responde. Quando o bebê responde, quando a criança responde, porque ela vai se sentir importante e na próxima vez que você perguntar, ela vai querer responder de novo. Então, filha, você tá com sede? Você quer água? Dá o espaço pro sim. Quando o sim vier, que legal, então a mamãe vai lá buscar. Na ausência do sim, que vai ser no início, deu-se tempo também pro bebê responder, então a mamãe vai lá buscar. Entende? É importante que o bebê sinta que há espaço para ele se expressar por meio da fala, tá? O cérebro
ele tá muito preparado para aprender por repetição, né? A gente vê várias vezes a mesma coisa, a gente escuta várias vezes a mesma coisa, quando a gente vê, a gente já aprendeu, a gente já sabe, né? Com o bebê, obviamente, não é diferente. Quanto mais ele vê você fazendo, mais ele vai reproduzir. Quanto mais ele ouvir você falando, mais ele tende a reproduzir. Então, repita, não se importe em ser cansativa, tá? Voltando didaticamente com o mesmo exemplo da fralda. Todas as vezes que você for trocar fralda, repita que você vai abrir a fralda, que você vai pegar o lencinho, que você vai pegar a pomada. Mostre o que é o lencinho, mostre o que é a pomada, mostre a fralda. Olha, filho, essa é a fralda. Na próxima troca, olha, essa é a fralda. Na 20ª troca, essa é a fralda. Não se canse de ser repetitivo. Porque na primeira vez que você falar, ele vai entrar numa caixinha do cérebro dele. Na segunda, vai entrar pela segunda vez. Quando, de repente, a caixinha na palavra fralda tá lotada e ele fixou que aquilo ali é a fralda, né? Pode acontecer dele fixar na primeira vez que você falar e, de repente, quando você vê ele tá repetindo, lógico que pode, acontece. Mas vamos trabalhar com o mais óbvio, que é a repetição. E a repetição ensina, tá? Então, repita. Seja cansativo. Toda vez que você passar pela frente da garrafa de água, do filtro, da geladeira, olha, você quer água? Aqui tá o seu copinho de água. Você quer água? A mamãe vai tomar água e mostre, tá? Seja exemplo. O que você fizer, mesmo que não seja com o bebê, fale, ó, a mamãe está indo ao banheiro. Toda vez que você for ao banheiro, repita que você está indo ao banheiro. Mamãe vai pegar o casaco. Sempre tire o casaco, repetindo pra ele o que você tá fazendo, pro seu bebê. E a repetição vai fazer com que ele dê aquele clique de que ele fixou aquela palavra e repita na hora que for conveniente, né? Na hora que, próxima vez que ele vê uma fralda, quem sabe ele já repita, fralda. Quem sabe não, quem sabe na 20ª vez que ele vê uma fralda ele repita, mas, né, dentro do tempo dele. Mas o mais importante é que, quando chegar o tempo dele falar, ele já vai ter esse vocabulário fixado, tá? Então, repetição, sexo. Agora, pessoal, hora da polêmica. Vou trazer os dois próximos itens, são bem polêmicos, tá? Porque, sim. Mas quero muito contar com a tua maturidade pra ouvir. Pra que você reflita apenas, tá? O que eu vou trazer não é certo, não é errado. É apenas informação. Munidos de informação, você decide o que é certo, o que é errado, o que serve, o que não serve dentro da sua casa, o que funciona, o que não funciona na sua rotina, tá? Mas eu espero de verdade poder contar aí com a tua maturidade pra receber essa informação e processar da maneira que fizer sentido na sua rotina. Vamos lá? Primeiro item polêmico. Chupeta. Eu sei que é polêmico, eu sei. Vamos lá, gente, aqui é a chupeta. Eu não vou entrar aqui na questão de formação da camada, da parte óssea aqui. Não vou entrar nisso. Vou falar apenas da questão da fala propriamente dita no seguinte sentido. A chupeta na boca é uma delícia pro bebê. Então, o bebê que chupa chupeta, não preciso ficar falando aqui que não é uma regra, tá, gente? Eu sei que vocês têm maturidade pra isso. Às vezes tem bebê que chupa chupeta e é mega falante, tem bebê que não chupa chupeta e demora muito pra falar. Dentro do limite, dentro do tempo. Bom, eu sei que vocês são maduras pra isso, pelo amor de Deus. Conheço os meus seguidores aqui, eu sei que vocês têm essa maturidade. Mas a chupeta na boca, ela pode ser um desestímulo à fala. No seguinte sentido, pensa você, tá com uma coisinha gostosa na boca aqui, ó. Você não vai falar, olha só com o bebê. Falar pra ele já é um esforço, tudo é uma novidade, tudo é uma coisa que ele tem que se esforçar pra fazer. Aí imagine que ele vai pensar, deixa eu só tirar minha chupeta da boca, falar que eu quero uma coisa e depois botar de novo na boca, mas tá tão gostoso aqui, é mais fácil fazer, dar uma chorada que minha mãe vai tentar de tudo até me agradar. Você entende? De uma maneira muito simples eu tentei explicar isso. A chupeta na boca é um desestímulo nesse sentido, porque tudo que dá um trabalho a mais, pra quê? Se você tá no comodismo aqui, no confortinho com essa chupeta, você não vai tirar pra falar, entendeu? Então, eu não sou contra a chupeta, tá? A Olivia não chupa, não chupou, mas eu não sou contra você dar a chupeta pro seu filho. Eu sou contra a desinformação, né? Munido da informação em relação... A chupeta tem N coisas envolvidas, munidas de todas essas informações, você vai decidir se você vai dar ou não. E hoje, eu super entendo as razões pelas quais as mães dão chupeta de verdade. Porque não é fácil. Sem chupeta não é fácil. Mas, se você optar por dar, zero problema você optar por dar. Desde que você esteja consciente das informações, né? Então, ciente disso, eu desaconselho a chupeta
no sentido da fala. Se você já dá chupeta pro seu filho, não é um desespero, tem 1000 outras formas de estimular. E também você pode reduzir a chupeta, né? Quem sabe limitar a hora do soninho, né? Ou limitar, sei lá, a cadeirinha do carro, que é a hora que o bebê, né, às vezes não tá tão confortável, não gosta muito de ficar. Então é uma hora que faz sentido da chupeta. Tentar limitar, diminuir o uso, pra que a boca fique liberada pra falar. Próxima polêmica, que pra vocês não vai ser polêmica, mas porque vocês são maduros, mas vamos lá. Uso de telas. Desestimula, tá? Não sou eu que tô falando, são N estudos que estão falando, tá? Na minha casa, por exemplo, o meu irmão mais novo viu muita televisão e ele era super falante. É o que eu tô te falando, nada é regra e tudo é dentro do tempo do bebê. Mas, como regra geral, né, salvo as exceções, é importante a gente saber os malefícios da tela. Hoje vamos falar exclusivamente dos malefícios em relação à fala, tá bom? Até porque eu não tenho autoridade nenhuma para falar de outros malefícios, eu posso falar só da minha experiência aqui. Então, em relação às telas, se você puder evitar as telas é ótimo, porque é um desestímulo. O mundo é muito mais desinteressante depois que você tem as telas. É tudo lindo, colorido, piscante, já. Pra que dar atenção pro resto? Pra que falar? Pra que se expressar? O resto perde interesse, perde, sei lá, não deixa de ser legal, perde a graça, é isso. Então, pra que ele vai pedir um outro brinquedo? Pra que ele vai pedir água? Pra que ele vai pedir uma madeira? Se aquilo ali é super interessante, ele vai ficar ali de olho super e vai ser muito mais legal pra ele do que tentar conversar e tentar se envolver com os pais e com os irmãos, enfim, de forma, né, vocal, tá? Então, telas não é muito legal. É só dar um Google que você vai ter N informações sobre esse assunto. E aí, não só eu que tô falando, você vai ver. Tem muito estudo nesse sentido. E pra finalizar as formas de estímulo aqui, eu vou trazer também 2 informações bem rápidas, que é cante e leia histórias. Música ajuda muito a gravar as palavras, né, na cabeça. Inclusive pra rotina é muito legal usar músicas, a hora de escovar o dente sempre a mesma música, a hora de comer sempre a mesma música, esse tipo de coisa. E conte histórias. Histórias trazem um vocabulário super, sei lá, bem maior, me fugiu a palavra. E também traz imaginação, né? Então a criança começa a imaginar as coisas, linkar a palavra com o que imagina, ou ver as figurinhas do livro, bem legal pra ela gravar algumas palavras também. Então histórias e músicas são ultra bem-vindas nesse processo também, tá? Pra finalizar, uma coisa muito importante é não compare. Não compare o seu bebê com outros bebês, porque não é o mesmo bebê, não é a mesma realidade, não é a mesma vida, né? Então, cada bebê vai ter o seu tempo, cada bebê vai ser do seu jeito. A Olivia, por exemplo, demorou super pra andar. E se eu não tivesse munida de informações, né, se eu não tivesse consciente do tempo que ela poderia começar a andar, talvez eu ficasse preocupada, talvez eu ficasse achando que minha filha tá demorando mais, tá demorando menos, né, isso me levantasse preocupações. Não compare, cada bebê tem seu tempo, converse sempre com o seu pediatra e consulte a internet, tá cheia de informação, consulte as fontes confiáveis, óbvio, e não fique comparando com o filho do vizinho que fala 300 palavras, o seu fala uma, porque às vezes essa uma palavra pra ele tá muito bom pra idade dele. E enfim, né, vá falando com o pediatra, vai conhecendo a sua criança e não compare com a criança do vizinho. O mundo vai adorar trazer comparações pra ti, não cai nessa. Por último e muito importante, se você tiver qualquer dúvida, se você tá com uma pulga atrás da orelha, se tá no tempo certo, se não tá no tempo certo, consulta o pediatra, gente, pergunta. Por quê? Porque se tiver no tempo certo, você vai ficar tranquila e vai continuar os seus estímulos sem estresse. Se por acaso tiver qualquer probleminha, o diagnóstico precoce vai te ajudar a resolver tudo de uma maneira muito mais fácil. Então, se tá com uma pulga atrás da orelha, por que não consultar, né? E assim você já tira isso de uma vez da sua cabeça, ou já diagnostica alguma coisa de uma vez e já resolve o quanto antes, né? Então, não fique com a dúvida, mas tenha uma dúvida racional, não por comparação com os outros, mas porque você tá munido de informação, você tá certa daquilo que você tá fazendo na sua casa e faz sentido você ir atrás pra tirar aí essa dúvida da sua cabeça, tá bom? E é isso. Conta aqui embaixo se vocês gostaram, quero saber se vocês querem mais vídeos sobre isso. Se você quer ver o quanto a Olivia é falante, corre lá no meu Instagram, o @ tá aqui. Ela é muito falante, tem até um destaque, Oli falante lá. Tem Oli bilíngue também, se vocês quiserem que eu fale sobre o bilinguismo da Olivia, também deixa aqui nos comentários, que daí eu trago um vídeo só sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Comentem muito aqui embaixo, falem que vocês querem mais, que eu vou trazer bastante vídeo aqui. Não esquece de me
Não esquece de me seguir lá no Instagram e de dar um like nesse vídeo. Um beijo!